Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E no vídeo de hoje, tá, pessoal, eu vou fazer aqui as minhas considerações, tá, enquanto estudioso, tá, do direito militar, né? Eu vou fazer aqui as minhas considerações, né, acerca da recomposição salarial, tá, no respeitante aí ao estado do Rio de Janeiro, nessa situação aí dos militares, tá? Servidores públicos de um modo geral do Poder Executivo, tá? Mais aqui uma contribuição, tá certo, pessoal? Vamos juntos. E aí eu vi ali uma convocação, né, do Sargento Portugal e uma questão, acho que vai ter uma live aí, então eu vou deixar aqui a minha consideração, tá? E a minha forma de entender essa questão da recuperação, da recomposição salarial, tá? E eu espero que seja útil, né, para essa discussão que vai ter nessa live, onde alguns advogados foram convidados, né? E eu quero aqui deixar por vídeo a minha contribuição aos meus nobres colegas advogados que irão participar dessa live para falar. Essa contribuição da advocacia que foi convocada aí pelo deputado Sargento Portugal, né, para falar sobre essa questão da recomposição salarial, tá? Então fica aqui a minha contribuição, tá? A minha singela contribuição, tá? Qual seria a solução para isso, tá? Eu vou dar aqui, né, a minha visão acadêmica, tá? Mas pautada na Constituição Federal e nas legislações aí do Estado vigentes, enfim, vamos aqui, tá? É a minha forma de entender e vamos começar pela Constituição Federal. Tamo juntos? Vamos lá. Eu quero que vocês acessem a Constituição, tá? E aí, na Constituição Federal, cara, aqui já começa o problema. Teodoro faz isso não, tá lá? Meu Deus do céu. O artigo 37, tá, da Constituição Federal, artigo 37, tá, inciso 10 da Constituição, foi alterado, tá certo? E, de novo, o nosso problema, militares estaduais, de servidores públicos, são as alterações por emenda constitucional no texto constitucional. Emenda constitucional pode ser objeto, tá, de ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? É isso. Ela alterou, uma emenda constitucional, né, ela pode vir, vamos juntos, cara, mas você não pode alterar o projeto da Constituição da forma como foi feito. Então você vai fazendo alterações sistemáticas, né, para que você consiga o teu objetivo. E olha onde chegamos. É isso, tá? Servidores e militares. E aí, na Constituição Federal, pessoal, a Constituição Federal, ela traz, né, a servidor público civil e os militares, tá? Tanto da Força Armada quanto dos estados, tá? No capítulo 7 da administração pública. Dentro do capítulo sobre administração pública, você tem as seções, cara. Então você tem a seção 1, disposições gerais. Até adoro, cara. Se é disposição geral, meu Deus do céu, né? Eu não preciso dizer, né, e fazer referência, não. Porque se é disposição geral, meu caro, e o bombeiro, a polícia e a Força Armada tá dentro desse contexto aqui, tá? O que fazer com isso, cara? É desse modo, tá? Por isso a alteração por meio da emenda constitucional 18 de 98, cara. Porque todo mundo sabe disso, tá? Sabe que eu tenho razão, cara. E é isso, tá? Então você tem a seção 1, disposições gerais, tá? Disposições gerais. Geral é toda a galera, tá? Tanto assim cara, que no artigo 37 das disposições gerais, você tem o inciso 10, tá? E no 10 vai dizer assim, a redação original, tá? Poder constituinte originário, tá? Vai nos dizer assim, artigo 37, inciso 10. A revisão geral da remuneração, tá? Revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares. E militares, tá? Far-se-á sempre na mesma data. Essa foi a redação original da Constituição Federal em 1988, tá? E aí o que aconteceu, pessoal? Como eu falei, e aí nós tivemos a emenda constitucional 3, que aí passou a prever, né, que o servidor público e o militar nesse contexto também teria ali um regime próprio de previdência, né? E aí vem o desconto previdenciário, que antes não existia. E eu recomendei para vocês alguns vídeos, né, da professora Júlia Lenzi, tá? Professora Júlia Lenzi, tá? De São Paulo, eu acho que é da PUC ela. Caramba, cara, dá teu corre aí, joga aí, Júlia Lenzi, cara. Coloca aí
regime de previdência, qualquer coisa nesse sentido, que você vai ver lá o que ela vai falar, cara. Meu Deus, o que é isso, gente? Professora Júlia Lenze, tá? De São Paulo. E ela fala sobre isso. Então você traz essa questão da previdência nesse momento dessa alteração. E aí você bagunça a Constituição inteira. Porque é o seguinte, o servidor público é o camarada que entrega a promessa da Constituição, né? O cara que vai entregar e efetivar as políticas públicas, né? Olha a importância do servidor. Essa é a razão pela qual o servidor público tem que ter estabilidade e vitaliciedade, cara. É isso, para não ficar sujeito, né, ao alvedrio, ao gozo subjetivo dos governos de ocasião. Por quê, cara? Porque o governo ele vai passar, pô. E o Estado vai continuar. Por mais pessoas que estudem, tá, direito constitucional e direito administrativo, a boa doutrina, tá? A boa doutrina do direito administrativo, cara. A boa doutrina, pô. É isso, cara. É isso. E aí foi alterado a Constituição por meio da Emenda Constitucional 18 de 98, tá? Aí você tem a 18 e depois a 19. Aí você altera a 18 e faz a alteração topográfica, cara. Caramba, meu caro. É isso. E aí você tira, né? Faz essa alteração topográfica, né? E o que fazer com o militar estadual que permaneceu no 42, tá? Ele tá no 42, cara. Olha como é sério essa discussão. Isso não é pra mim sozinho, cara. Não é pra mim sozinho. Tem muito mais pessoas aí que podem me ajudar, cara. Que tem um conhecimento muito maior sobre direito constitucional e administrativo, pô. É, cara. É isso, pô. Cheguei agora, pô. É isso. Quer ajudar de fato a diminuir a violência no estado do Rio de Janeiro? É, cara. Agora todo mundo vai ter que se mostrar, tirar o véu. Tirar o véu pra ver quem tá falando a verdade, cara. Porque qualquer pessoa que for contrária ao que eu tô dizendo, cara, Teodoro, cara, tem que entender, pô. É igual a pessoa que não gosta de bicho, de criança, né? É isso, cara. Que caramba, cara. Eu tô fazendo a melhor interpretação, né? Pra garantir o interesse do camarada policial bombeiro, né? E o pessoal aí, servidor público. O que, cara? Tem que saber qual é o interesse teu, pô. A gente tem que avaliar direitinho, tá? Pra saber qual é o interesse dessa pessoa, cara. Que caramba, como é que é isso, cara? Quero entender, pô. De verdade, quero mesmo. Falei pra vocês, cara, que a pessoa vai ter que dizer, cara, qual a quadra tu tá, cara. O dos ineptos, tá? Os que não estudaram, tá? Tão delay, tá? Ou dos canalhas, pô. Mas é todo mundo filhinho, todo mundo irmão, né? E é isso, cara. E volta pra rota, tá? E vida que segue, pô. É isso, cara. Você falar, né, cara, que o militar, ele só tem aqueles direitos do artigo 7º ali que estão taxativamente previstos, cara, é um absurdo, cara. Se a pessoa que fala um troço desse tem que fazer uma... Meu Deus, que caramba, cara. De verdade, a pessoa que escreve, fala isso, acredita nisso mesmo, cara? Não. A Constituição Federal é a mãe, cara. Que olha e pensa, caramba, cara, o que fazer, né, cara, pra dar um mínimo de proteção pra esses caras aí, pô? Porque vai dar ruim, cara. E a Constituição Federal, cara, ela faz isso em diversas passagens, né? Ela estabelece limites, cara, ao legislador ordinário, cara, a LERJ no estado do Rio de Janeiro, pô. Cara, ela faz isso, pô. Em relação aos militares, quando a Constituição faz aquilo ali, cara, é um limite ao não fazer, cara. Ou seja, cara, isso aqui é um mínimo, cara. Isso aqui é um mínimo, cara, que você vai fazer aí nos estados, cara. Caramba! Porque quem fez tudo na ditadura, cara, não foi o militar ali, o cara que tá na ponta, não, cara. É o cabeça aqui em cima, que manda no outro, todo mundo vem e ninguém faz nada, pô. É isso, cara. São os que decidem, cara, e tem poder hierárquico sobre os outros, que causam todas essas mazelas, pô. É isso, pô. Constituição Federal, cara, conhece seus filhos, cara. Pera aí, cara, olha só, vai dar ruim, né? Porque, caramba, os militares perseguiram muito, cara. O pessoal aí pessoal da justiça, né, cara? Pessoal aí legislativo, né, cara? Caramba, o que vai acontecer com esses caras aí, pô? É isso, pô. Então a Constituição Federal faz assim, ó. Isso aqui é o mínimo que vocês podem dar pra esses caras aí, tá? Cara. É isso, pô. E aí você tem uma maldita previsão, cara, dentro lá do estatuto, né? Em relação a férias, por exemplo, né? Aí olha a interpretação, cara, teratológica que as pessoas fazem, né? O militar, cara, ele é pessoa, cara. Se você aí não acredita nisso, cara, vai ler o Pacto de São José da Costa Rica. Cara, pessoa humana é toda pessoa, pô. Direito a ter direitos novamente, cara. Hannah Arendt, vamos ler, cara. Ela tem obras aí maravilhosas. Basta você deixar seu joelhinho doer, cara, e parar de achar, né, cara? E ler, cara. É isso, pô. Mas não, Teodoro, que fazer, E aí você tem que dar igual proteção, tá? Ao militar, cara. Mas não é isso que acontece, Aí o camarada tem direito a férias, né, cara?
Aí você vai lá, né? Ah, não pode contar em dobro, né? Qual é a essência disso, cara? Caramba, entenda, né? Militar, o direito a férias tá na Constituição, cara. Cara. E o direito a férias entenda aí, tá? Não é porque é pra você, não, é porque no momento da história aí, tá? Quem estuda sabe disso, tá? No momento da história aí, cara, a gente não pode deixar trabalhar muito não, cara, muito tempo sem parar, né? Porque senão vai morrer, E à medida que o cara vai trabalhando o ano inteiro, né? Quando chega no final do ano, né, cara, o cara já tá rateando, né? E aí, o que a gente tem que fazer, né, cara? Se a gente não der férias, né, o camarada vai morrer, né? Ou quando ele passa um longo período sem ter um tempo pra ficar quietinho, né? Pra recompor ali as questões orgânicas, enfim, mentais, aí ele produz menos, né? Ele começa a produzir menos, começa a produzir mal, né? E aí, caramba, o que fazer, né, galera? Tem que dar esse negócio de férias aí. Mas não é pelo trabalhador, cara. É porque a forma que tem, né, dele recuperar as energias, porque a máquina não pode dar ruim e morrer, né? Não é. E a gente dá férias, né, pro cara poder recuperar, né? Estudem sobre isso, tá? E aí você dá férias por isso. Pô. E o militar? O militar, você tem uma previsão dentro do Estatuto dos Bombeiros da PM, na Força Armada, do mesmo modo, né? E aí o cara, por qualquer coisa, vai ali, né? O covardão, né? Covardão, né? Aí não dá férias, tá? Não se organiza e demonstra a sua deficiência enquanto oficial, tá certo, meu camarada? É sobre isso, tá? Teodoro, Aí não dá férias, tá? Não organiza a parada ali, tá? Aí não dá férias da necessidade de serviço. Peraí, como é que é isso? E aí o pobre coitado do policial e do bombeiro fica aí 3, 4... Meu Deus! Teve intervenção do MP há pouco tempo aí, tá? Anos atrás, né? Pra falar, cara, sobre essa falta de férias no corpo de bombeiro, cara. Teodoro, já esqueceu aí, Procuradoria do Estado? E aí necessidade de serviço, né, cara? E tá tudo bem se o cara ficar sem férias, né? Mas aí o pobre coitado, a legislação vai dizer, né, que quando ele for embora pra casa, ele pode contar em dobro. Meu Deus, Theo, E por que isso acontece, cara? Isso é o reconhecimento da população, cara. Porque enquanto todo ser humano, pessoa humana, tem direito a férias, o camarada policial e bombeiro, cara, não tem, pô. Porque se der ruim, não é pra fazer a sacanagem que fazem. Não fazem a organização correta ali, a distribuição do efetivo, porque tá todo mundo acumulando cargo na secretaria. Não é isso? Defesa Civil? É isso, cara. E aí não tem, né? E aí você tem quartel do Corpo de Bombeiros hoje, como é que é isso? Vai ser comandado por subtenente? É isso mesmo? Cadê? Não tem oficial? Não tem oficial combatente pros quartéis? É isso? Aí fica ruim pra mim, pô. E tem que ouvir e sabe que eu tô certo, pô. O que fazer com isso, cara? Mas entenda, né? Isso é uma questão de relevância social, cara. Porque, meu Deus do céu, o que é isso, cara? E aí vamos aqui. E aí o cara não tem direito a férias, né? Que vai dizer que é necessidade de serviço. Isso o MP tem que avaliar. Porque, caramba, peraí, cara, você tá desempenhando mal a sua atividade, cara. E você tá sacrificando um direito fundamental que não foi negado ao cidadão fardado, policial e bombeiro, cara. Então o que tá vendo aí o seu oficial? Por que esses camaradas aqui não tiraram férias? Teodoro, por que não tirou? Theo, E aí vem, né, o general Braga Neto e junto com a procuradoria, decreto 24A, cara, que impede, né, que o bombeiro militar e o policial possa, né, computar em dobro as férias e a licença-prêmio. Só que entenda, esse cômputo em dobro, cara, naquele momento histórico, e hoje acontece por conta da ineficiência do oficialato do estado do Rio de Janeiro, o camarada fica sem férias, coisa que o procurador não fica, juiz de direito não fica, pessoal do MP, da defensoria, todos os servidores não ficam, mas o militar fica. E não tem, cara, como reivindicar coletivamente, tá? Que seja respeitado seus direitos trabalhistas. Porque não pode fazer greve, não pode se sindicalizar, tem uma loucura de hierarquia e disciplina, tá? Que só serve ali pra poder fazer o controle do feudo, né? Porque a pessoa fala de hierarquia e disciplina, mas esquece do trinômio deontológico, tá? O que é isso, Teodoro? Valor, ética e deveres, cara. Dever, por exemplo, de assiduidade, tá? Teodoro. Dedicação exclusiva, tá? E assiduidade. Ô, meu pai. Aí fica ruim pra mim, pô. Aí fica ruim pra mim. Aí o cara não pode se sindicalizar, não pode fazer greve, ir aqui disciplina. O comando, é a obediência do discípulo, disciplina, obediência do discípulo, disciplina, tá? Ao comando supremo e hierarquia. E hierarquia, né? A obediência do discípulo ao comando supremo. É isso que tá acontecendo. E aí o cara não consegue, né? E aí vem, né, e diz que não pode contar em dobro. Meu Deus, o que é isso?
Mas no contexto do militarismo aí, ô sabichão, que faz esse tipo de interpretação maluca, é o seguinte, ó, é o reconhecimento do Estado, tá? Em prol do camarada policial e bombeiro que possa contar em dobro, cara. Por quê? Porque enquanto todos podem ter férias, esse camarada não pode. Mas não pelo gozo das autoridades, de novo afirmo aí, que não fizeram o negócio certo ali. Mas porque pode acontecer algo que, de fato, naquele ano, cara, aquele militar, ele não consiga gozar suas férias. Teodoro, cara. E o que fazer com isso? E aí você tem, né, essa alteração, cara, maldita, 18 de 98, emenda constitucional 18 de 98. Deputado, quer resolver, cara? Vamos mexer nas emendas, pô. Teodoro, cara, vamos mexer nas emendas? Tá de fato a fim de resolver? É hora de mostrar. Vamos mexer na emenda, pô. Cara, porque já desce a marreta e resolve pra todo mundo, cara. É isso, pô, mas aí não, Theo, aí tem que decidir, cara. Tem que decidir, pô. E a emenda constitucional 18 de 98 é responsável por essa questão aí dessa recomposição aí salarial no Rio de Janeiro. Hoje eu vou provar, tá? É isso, cara. E aí você tira o militar estadual desse e destaca, né? E cria lá, cara, o artigo 142, parágrafo 3º. Parágrafo 3º não existia, cara. Eita, Teodoro, não existia. Foi criado com a emenda constitucional 18 de 98, pessoal. E aí vem o inciso 10. E o que fazer, cara, com as disposições gerais que estão no 37? Caramba! Não tô ficando doido, cara. O que fazer com isso, cara? E onde que tá essa questão, né, dessa revisão? Tá no 37, cara. Meu camarada, 37 e 10, tá? Vou ler de novo. A revisão, cara, geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção, cara, de índice entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data. O que fazer com isso? Aí eles alteraram por emenda constitucional o artigo 42, tá? 42, tá? E aí vieram aqui e aí fizeram outra emenda, tá? A 19. E aí fizeram a 18, depois fizeram a 19. No mesmo ano, cara, em 98, pô. Teodoro. Aí veio a emenda 19 e alterou o inciso 10, cara. Alterou o artigo 37, inciso 10, cara. Teodoro, meu Deus, o que é isso? Cara. Então você faz uma alteração absurda. E aí você vem, tá, com a emenda constitucional 19 de 98 e altera o inciso 10 da Constituição, cara. E aí você passa a prever que a remuneração dos servidores públicos, olha isso, cara, cadê o militar, pô? Teodoro, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º, 39, procurador do Estado, toda a galera aí recebe subsídio na forma do 39, parágrafo 4º. Pra falar a verdade aí, tá, vai dar ruim, E o subsídio, tá? De que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específicas. Vocês entendem a diferença de uma para outra, cara? Lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso. Nós estamos falando, cara, de poderes distintos. Fica a dica, tá? Então vamos perguntar se você pode fazer uma única lei, cara, aplicável aos 3 poderes. Como é a Lei 9.436 de 2021, essa famigerada aí de recomposição salarial, pô. Teodoro, vamos entender. Eu não tô entendendo nada, tá, cara? Aí você traz essa alteração no inciso 10 da Constituição, você altera tudo, pô. E aí você vem dizendo, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. E o que aconteceu com o militar? O que aconteceu com o militar, cara? E aí, aqui é a previsão, tá? Então já mostrei para vocês o problema no artigo 37, inciso 10, tá? E aí eu vou convidá-los. Se você clicar na Constituição Federal do lado, vai estar assim, regulamento, tá? Então, do lado dessa alteração, introduzida pela emenda constitucional 19 de 98, no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, tá escrito assim, ó, regulamento aí. Quando você clicar, vai te direcionar para a Lei 10
10.331, de 18 de dezembro de 2001. Essa lei regulamenta o inciso 10 do artigo 37. Tu entendeu isso, cara? Mas essa lei aqui da União, tá? Aplicável à União, tá? Ela tá regulamentando, cara. Olha isso, cara. Ela tá regulamentando, tá? Já com alteração, pô. E o Rio de Janeiro? O que aconteceu com a Constituição do Estado aí, Alerj? Vocês fizeram a alteração, as alterações que foram introduzidas pela emenda constitucional 18 e 19 na Constituição Federal foram feitas na Constituição do Estado? Dá teu corre aí e vai olhar. A redação na Constituição do Estado do Rio de Janeiro está idêntica à do poder constituinte originário. Não foi mudada. O que fazer com isso? Caramba, camarada. É uma pergunta para um grupo responder e não para mim, pô. Tô deixando a minha contribuição, cara. E aí você tem a Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001, cara. Então, se ela é de 2001 e está regulamentando o artigo 3710, não está regulamentando o artigo original ali, né? Do Poder Constituinte originário de 5 de outubro. Não, cara. Ele está fazendo já a regulamentação após a modificação da emenda constitucional 19 de 98. Pô. Não é difícil entender não, cara. E aí vai dizer assim, ó, regulamenta o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que dispõe sobre revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais. Vamos ver como tá no Rio de Janeiro, hein, cara. Vamos ver como tá no Rio de Janeiro, cara. E aí você tem aqui, ó, as remunerações, artigo 1º, tá? As remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, tá? Das autarquias e fundações públicas federais serão revistos na forma do inciso 10 do artigo 37 no mês de janeiro, sem distinção de índices extensivos, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. E aí você tem mais uma consideração a fazer quando você vai lá na alteração também introduzida, salvo engano, pela mesma emenda constitucional 18, é a 18 ou a 19, no artigo 61, parágrafo 1º, artigo 61, parágrafo 1º, porque altera a linha C e muda significativamente a competência privativa, de iniciativa privativa para legislar do Poder Executivo em relação aos militares, como eu falei num outro vídeo. Altera a linha C, do artigo 61, parágrafo 1º, a linha C, e a F. Cria a linha F. E ninguém faz nada. Deputados, é aqui, cara. E aí você tem essa lei 10.000 lá de 2001, né? E aí vai dizer, a revisão geral anual de que trata o parágrafo 1º, né? Observará as seguintes condições. Isso aqui é uma lei federal, cara, mas aplicável lá na União. E Rio de Janeiro, o que a gente está fazendo? Fala aí. Fala aqui pro doutor Teodoro, o que a gente está fazendo? A começar, cara, que você não pode querer comparar, tá? Porque aqui é o seguinte, cara. Aqui você está falando, né? Aqui você está falando sobre uma legislação na União, mas aí aqui, essa lei aqui, meu camarada, você que não entende, tá? Ela foi feita pelo Congresso, tá? No Congresso, ele é bicameral, tá? Então você tem Senado e Câmara dos Deputados. Olha a quantidade de deputados e senadores para votar essa lei aqui, tá? Você não queria comparar, cara, e queria fazer isso por lei ordinária, porque a Constituição do Estado não permite, na LERJ, tá? É isso. Vai mentir pra outro, pô. É isso, cara. O que fazer com o artigo 118, parágrafo único e inciso 10, cara? Que vai dizer, tá? Que tem que ser lei complementar para falar de direitos e deveres, regime jurídico do servidor público. Todo mundo na mesma quadra, defensoria, MP, tá todo mundo bonitinho aqui, cara. Procuradoria do Estado, né? Polícia Civil, servidores civis, né? E bombeiro e polícia, tá aqui, cara. É lei complementar, pô. É isso, pô. É leizinha fora, pô. É isso. É isso, pô. E você tem todas essas previsões aqui, ó. A revisão geral anual de que trata o parágrafo 1º, tá? O artigo 1º, melhor dizendo, observará as seguintes condições. A autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Eita, Teodoro. Definição do índice em legislação específica. Previsão, né, do montante da respectiva despesa e correspondente fonte de custeio. Vamos ler uma lei que trouxe aumento aqui, tá? Para a Procuradoria do Estado.
Tem uma legislação aqui, para falar vídeo aí, então vai dar ruim, cara. Vamos junto aí, que eu tô muito assim, meu Deus, motivado, tá, cara? Muito estudar, eu não sei não. Caramba, cara. Vamos ver essa lei aqui, ó, lei 4.720, tá? 4.720 de 13 de março de 2006. Dispõe sobre o quadro permanente de pessoal de apoio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Vai ver aqui essa legislação e depois tu corre pro quarto pra chorar. É isso, tá? Isso é uma covardia, cara. Isso é uma covardia muito grande. Eu vou falar aí dessa decisão, né, cara, que agora não vai pagar, né? O pobre coitado lá conseguiu, né? E aí conseguiu, mas agora não ganhou, mas não levou, né? E suspendeu os efeitos para não pagar a recomposição salarial. Acho que é um policial, né? Caramba, cara. E aí você tem, ó. Aí eles arrancaram o parágrafo 3º em 2003, tá? E aí você tem todas essas questões aqui. Caramba, o que é isso, cara? Vocês entendem como funciona isso? Tá bom. E aí tu dá teu corre. E aí o que tem que eu te falei que está na Constituição Federal é de cumprimento obrigatório no ente federativo. Então tem que estar da mesma forma no estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu acho que não tá não, Theo. E por que eles não alteraram aqui? Porque em 98, a 19 de 98, ela vai falar sobre subsídio, cara. E aí eu quero entender, tá? Todo mundo aí que quer falar que é direito autônomo, honorário e sucumbência, o que você faz com subsídio? Porque é comando expresso da Constituição Federal, tá? No respeitante à Procuradoria do Estado. O que fazer com isso? Procuradoria e AGU, tá? 39, parágrafo 4º. O que fazer com isso, tá? Então é representante mesmo, na essência da palavra, né? Aí você tem, no Rio de Janeiro, tá? Você tem o 3710, né? Na Constituição Federal. E a alteração em 98, a Emenda Constitucional 19 de 98, tá? Que não foi reproduzida na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro é o artigo 77, inciso 12. 77, inciso 12, tá? Caramba, meu camarada. 77, inciso 12. Da Administração Pública, né? O capítulo 4 da Constituição Estadual. Capítulo 4, tá? E aí você tem a seção 1, que vai falar de disposições gerais. Outro problema, tá, pessoal? É esse inciso 1 e 2 do artigo 77. Quero que vocês peguem esse aqui, tá? Eu adoro, Pega o 77, tá? Inciso 1º e 2º e vai lá na Constituição e compara como tá lá na Constituição Federal e como tá no Rio de Janeiro. Vai lá e compara, pô. E aí você vem aqui, tá? E olha aqui o inciso 12. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção de índice entre servidores públicos civis e militares far-se-á sempre na mesma data. É isso, cara. Mas você entende essa alteração topográfica que causou? Foi isso, cara. Porque o problema maior é a Força Armada. E aí você entende? Para sacanear os camaradas da Força Armada, faz alteração topográfica, porque a gente não dá todos os direitos que o militar da Força Armada tem. E a gente ainda aumenta o poder do chefe do Poder Executivo, presidente da República e governadores do Estado, sobre o braço armado do Estado, como foi na ditadura, e todo mundo tá vendo e tem que resolver, pô. É isso. Entendeu o problema, cara? É isso. Então você não... Aí, olha que coisa, né? Meu Deus do céu. Aí você dá teu corre, tá? Então vocês entendem a diferença? É isso. E aí você vai lá olhar essa lei aí, maluca, tá? É a lei 9.436, tá? 9.436, de 14 de outubro de 2021. Caramba, cara. Dispõe sobre a recomposição anual. Recomposição anual. Cara, vou te falar, essas palavras, elas são muito importantes. Teodoro, cara. Isso não é à toa, cara. E eu fico muito triste de ver isso, cara. Você usar teu conhecimento para esse tipo de coisa, sabe? De verdade, assim, tem que ouvir, tem que ficar bem chateado mesmo. É problema seu, tá, cara? Caramba, que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. É revisão, cara. Revisão geral anual. Teodoro, cara. Revisão geral anual, cara. É vergonha alheia, tá? Vou explicar melhor isso. Aí você vem, ó, dispõe sobre recomposição anual. É revisão, cara. Não é recomposição, não. E tudo isso tem um propósito. Dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Dos servidores públicos.
civis e militares do estado do Rio de Janeiro. Caramba, cara. Mas não, né, Theo? Porque aí, né? E quem tá fazendo essa lei aí, cara? Cadê os representantes aí, os caras que são aí eleitos pra garantir o direito do PM, do bombeiro, pessoal, servidor público, cara? É isso, cara. Aí você tem, ó, dispõe sobre recomposição anual dos servidores públicos do Estado, do Rio de Janeiro e da outras providências. Aí você tem, ó, fica o Poder Executivo, olha que coisa, cara, fica o Poder Executivo autorizado a conceder, para efeito do disposto do artigo 3710, autorizado a conceder, cara, autorizado a conceder, deputados da Alerj, autorizado a conceder, isso é uma lei autorizativa, cara. Vamos ver as práticas da ditadura, cara. Lei autorizativa não existe, quem diz o direito é o legislador, cara. E você não pode citar, cara, a Constituição Federal. Caramba, Theo, você não pode citar a Constituição Federal, cara. Você tem que citar o artigo 77, inciso 12 da Constituição do Estado, cara. Teodoro Theo. Caramba, Theo, mas o que fazer, Theo? Se a gente não alterou, vergonha na cara é o que falta, pô. Cara, Theo, a gente não alterou, Theo. O que fazer com isso, Theo? Gritei pra caramba, né, cara? Mas ainda tô contando dificuldade aí, tá, Alerj? Depois a gente tem que ir pro desenrolo de novo, que eu tenho que falar aqui o que eu tenho pra dizer pra vocês aí, tá? Cara, vai lá olhar. Não alterou, cara. Teodoro, o que fazer com isso? Eu também não sei, cara. Mas vocês entendem? Porque você não pode citar o 12. Cara, entenda aí, colega advogado, todo mundo que pode, Ministério Público. Isso aqui é dolo, cara. Teodoro, para falar a verdade aí, vai dar ruim. Cara. Por que eles estão citando a Constituição Federal, né? Artigo 3710. Por que não estão citando a Constituição do Estado? Porque eles não alteraram, tá? O 3712. Porque é ruim, cara, por conta do subsídio. Quem tá ouvindo aí, cara, que essa parada aí, Teodoro, a gente tá chateado pra caramba, mas o Teodoro tá certo, Teodoro a gente é isso, cara. A revisão geral tá assim na Constituição do Estado, cara. Tá teu correio, pô. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos sem distinção. Só que essa redação foi mudada, cara. Não é mais essa. É aquela outra. E por isso que eles estão citando, cara, a Constituição Federal 3710. Porque quando você faz essa referência, né, cara, você tá referenciando e lá tá alterado. E por que na do Rio não tá? É isso, a Constituição do Estado não tá. É uma pergunta aí para os universitários. Minha contribuição aqui é essa, tá? Fica autorizado a conceder. Autorizado a conceder? Para efeito do disposto, tá? Do artigo 3710 da Constituição Federal. Recomposição salarial. Revisão geral anual, cara. Aos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Como é que é isso, cara? Não, cara. Vamos entender como funciona, tá? Essa preponderância do interesse, tá? Essa repartição de competências, tá? Essa competência privativa, tá? Meu Deus, cara, não é assim. Não é assim. Vocês sabem, tá? Não é assim, cara. Mas não tá bom ainda. Aí você vem no parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º. A recomposição de que trata o caput deste artigo deverá consolidar. Olha isso, cara. O índice nacional de preço. Vamos olhar as decisões do STF, vamos ver, cara, se você pode fazer isso aqui. É assim, cara, meu Deus. E aí, olha o que vem, olha aqui, aí você vai dizer, né, acumulado, tá? Desde o dia 6 de setembro de 2017, 2017 aí, tá? Cara. E vamos ver uma medida provisória feita em 16, tá? Por conta da Olimpíada. Não faz sentido, cara. Teodoro, não fala isso. Cara, não faz sentido, né? Não faz sentido 16, 17, 18 e vamos que vamos, pô. É isso, cara, de novo. E aí você tem, um pouco antes, você concede ali valores. Eu não sei se está aberto aqui, objeto de estudo, estuda, tá? Teodoro estuda, tá? Teodoro estuda, tá? Teodoro estuda, tá? Teodoro estuda. Teodoro, para com isso aí, também. Já dá ruim, também. Para com isso aí, tá? Meu Deus, só consigo ficar isso, então. Então, para com isso, também. Você tem uma noção, cara? Eu fui procurar até ali quem é o advogado que fez esse processo aí, que tá nesse processo, né? Porque eu vi lá a reportagem, né, no jornal aí falando que advogado, peraí, cara, mas peraí, quem tá fazendo essa ação aí pro Estado? Eu fui lá ver, tá? Eu vou lá no CNA procurar, né, Conselho Nacional aí
da advocacia, ver se o cara tá inscrito. Tudo isso eu faço, pô. É toda hora doidão, toda hora estuda. Cara. É isso, tá? É isso, tá? Eita, Dora, é ruim de pegar com a mão, você é chato, né, Theo? E eu tô nessa vibe aí, cara. Eu é criança, né, cara? Tu não gosta de criança nem de bicho, né? A gente olha pra você com desconfiança. Uma coisa é tu falar mal do Teodoro, pô. Se eu tô trazendo aqui, cara, coisas novas, né, cara, e boas pra você, servidor policial e bombeiro, cara, você tem que ver quem tá com o papo torto, hein, cara. É isso, tá? É isso, tá? Meu Deus, o que é isso? Tá tudo bem aqui, né? Tá tudo bem aqui, né? Tem uma medida provisória famigerada, cara, em 2016, tá? Que vai dar um dinheiro aí pro Rio de Janeiro, né? Pra ajudar nesse negócio de Olimpíada. Rapaz, aí logo depois tu tem essa imundícia aqui, ó. Aí logo depois tu tem, ó, lei complementar, tá? 159 de 2017, cara. Aí vai atrelar, olha isso. Artigo 1º, parágrafo 1º, né? A recomposição de que trata o caput deste artigo deverá consolidar o índice nacional acumulado, né, desde 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021, considerando o disposto no inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar Federal. Ainda faz questão de botar federal, né, cara? Lei Complementar Federal 159 de 2017. É aqui a intervenção legislativa. É aqui a União no ente federativo. Porque o que fazer com o artigo 18 da Constituição Federal, cara? Isso vai impactar diretamente aqui nas atividades do Estado, cara. Voltamos a lá Getúlio, a lá ditadura. É vergonha na cara o que falta, cara. E agora deu ruim, né? Que apareceu esse Teodoro chato aí, né? Parágrafo 2º, né? O índice de reajuste incidirá sobre a remuneração do servidor, assim considerado seu salário base, as gratificações e demais benefícios incidentes. Outro problema, tá? Porque você falar sobre vencimento e remuneração. Caramba, Teodoro, cara. Vai lá olhar o que os caras fizeram. Aí você tem o soldo, né? O que é o soldo, né? Nessa relação no respeitante a vencimento e remuneração, o que é o soldo. Até isso tem, pô. Caramba. E aí você faz alterações absurdas, tá? É muito vídeo, cara. Aí vai ser pago em 3 parcelas, ó. Então vocês concordam comigo, cara? Se você tá precisando de uma recomposição salarial, que na verdade não é recomposição, é revisão, tá? Mas faz essa sacanagemzinha, né? Aí não altera a Constituição do Estado, para poder não citar o artigo 77, inciso 12, que não foi alterado, tá? Não foi alterado, então está em desconformidade com a emenda constitucional 19 de 98, que é um parâmetro, tá? Então, se ela é constitucional, a gente tem que discutir. Mas até reconhecer a sua inconstitucionalidade, tem que aplicar. Então, já deveria ter sido feita a alteração, mas vai trazer o subsídio, e aí vai dar ruim para muita gente, né, Theo? Vai dar ruim para muita gente essa questão do subsídio, então não pode não. E aí deixa do jeito que tá, e você faz a referência ao artigo 3710. Que você tem toda essa maluquice, né? Porque você alterou a Constituição Federal pela emenda constitucional 18 de 98. Vai anotando aí, tá, cara? Porque é confuso, né? É isso, tá? Aí você vai anotando, tu é doidão aí, cara, meu Deus do céu. E aí você altera primeiro a emenda constitucional 18, depois vem a 19, é o projetinho, né? E é isso. E aí você traz essa aqui. E aí, olha isso. Aí, até para calcular, a gente tem que entender, tá? E aí vai dizer, a primeira parcela, segunda... Caramba, mas você entende, cara, que essa revisão geral e anual pro civil, servidor civil, tá? Servidor público civil e o militar, tá certo? Como é que você faz isso, cara? Porque você alterou, e aí como é que ficou essa previsão que tá no 3710 em relação aos militares dos estados? Se você cria, pela emenda constitucional 18 de 98, você cria o 142, parágrafo 3º 10. Não bate, cara. O que fazer com isso, Theo? E a gente fica como militar, cara, nessa... Aí depende do gozo pessoal do coleguinha deputado que vai lá pro chegado, né, pra dar uma canetada. Não, você quer que resolve? Não tem que conversar nada com o governador do estado, cara. Ele é órgão, tá? Ele é órgão, assim como a Assembleia Legislativa é órgão, e é todo mundo junto aqui, e é todo mundo importante. É isso, tá? E aí vai citar essa famigerada, tá?
Lei Complementar 159 de 2017, que traz a recuperação ali fiscal, tá? Caramba, cara. Institui o regime de recuperação fiscal dos estados. Como é que é isso, cara? Como é que é isso, cara? Aí você tem o artigo 8º. Aqui tem uma sacanagem em relação ao militar temporário, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas aí você vem aqui no 8º, cara. Então, isso da lei, cara. É tão difícil ver isso, né? Teodoro faz, estuda processo legislativo, tá? E tem vergonha na cara. Porque tem um montão de gente que sabe, né? Mas não fala não, né? Não fala não, Teodoro boas obras. Boas obras. Meu Deus, o que é isso, Porque eu não sou o único a saber isso, tá? Eu não sou não, cara. Todo mundo que estuda direito constitucional, administrativo, todo mundo sabe, pô. Teodoro, A gente tem que fazer ali, cara, uma revisão ali no nosso juízo aí, na nossa consciência, né? Porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas fica demais, né? Porque a pessoa mente e ela acredita na mentira. E passa a viver a mentira como se fosse verdade, né? É isso, tá? 2021, aqui, Colônia de Brasília, tá? Tu vai lá olhar a Lei Complementar 178 de 2021, tá? Você que diz aí que ditadura é bom, né? Bandido bom, bandido morto e Deus, pátria, família. Vai lá, pô. A maioria no Congresso que causou pra gente, a maioria na Alerj, é isso aqui, pô. Doa quem doer, cara. Vem aqui pro fight dialético, não me grida, tá? Vem pro fight dialético e diz que eu tô errado, Teodoro. Vai dar não, Teodoro. Vai dar não, Teodoro. Vai lá no artigo 8º, tá? Eles citam em 2021 esse artigo 8º, tá? Artigo 8º são vedados ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal. Aí o inciso 1º, tá? A concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado. Que ousadia, cara. Que ousadia, cara. Mas todo mundo aceitou, porque o projeto de golpe, né? Todo mundo aderiu, os estados. É isso, Theo? Cara. Então estamos todo mundo juntinho aqui, pô. Porque nenhum estado vai aceitar isso aqui, tá? E aí você aceita isso passivamente, cara. Cara. Aí você tem, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição. Que você aí, meu camarada policial e bombeiro militar, não tá mais lá, tá? No 3710, expressamente, você, policial e bombeiro, não está. Isso é intencional ou não? Mas isso é uma pergunta pro MP, cara, não pra mim, pô. Pra todo mundo que estuda, né, e sabe muito mais do que eu, porque eu ouvi muito isso, tá? Porque você chegou agora. Você é sonhador, né? Eu tenho 30 anos de advocacia, eu tenho 20 anos de advocacia, e você chegou agora. É isso. Pergunta para essas pessoas que têm 30 anos, 50 anos, tá? E o cara sacaneia o cara que chegou agora, né? Quem é você, né, cara? Tu olha lá a OAB 234, né? 234, quem é esse camarada aí, cara? Epa, Teodoro, cara. 2 sofrimento, hein, BRJ? 2 sofrimento. O que fazer com isso, cara? Que delay, né, cara? Mas tem que aturar o Teodoro, pô. Epa, Teodoro, cara. Porque o que fazer com isso aqui, cara? Então, aí você tem na Constituição Federal, cara, você tem um regime aqui, cara, de federalismo cooperativo. E as competências, né, da União ali, cara, normas gerais, mas você não pode fazer intervenção legislativa nos entes do país, dos estados do país, cara, e ninguém faz nada. E aí não querem aplicar, cara, a 13675, que é boa pra caramba pra você aí, o seu polícia e seu bombeiro, A 13675 ninguém quer aplicar não, que é o SUSP. Eita, Teodoro, E a 14751, a Procuradoria do Estado vai dizer o que vai aplicar e o que não vai. Mas isso aqui todo mundo aplica, pô. A própria Procuradoria do Estado teria que ser a primeira, se defende de fato os interesses da pessoa jurídica Estado, que não se confunde, tá, com o governador do Estado. Opa, pessoal da Alerj, o que tá vendo aí, cara? Que a gente não consegue administrar coisa pública com esse troço aí, cara. Como é que é isso aqui, cara? Mas não, pô, tá todo mundo juntinho, né? Por isso tem que olhar no portal da transparência, salário de todos eles, deputados da Alerj, tá? Toda a galera, juiz, todo mundo do Ministério Público, vamos entender isso aí? Todo mundo vai peticionar, tá? Vamos entender direitinho, aí vamos botar bonitinho aqui, todo mundo direitinho, tá? Pra ver se não tem dinheiro. E é isso, cara. E aí você vai dizer o que tem que fazer, tá? Esse reajuste, cara.
que é a revisão geral e anual aí do... E aí você tem toda essa imundícia aqui, tá, cara? Caramba, Teodoro, não fala assim, Theo. É, cara, porque o que dizer disso, né, cara? Aí o parágrafo 4º dessa lei aqui, 9.436, inconstitucional, cara. Inconstitucional. Porque você não pode falar, cara, de regime jurídico de servidor público e bombeiro, militar e PM, cara, por lei ordinária. E essa lei, além de ser uma lei ordinária, ela tem um viés de autorização, ou seja, é um círculo de horrores completo, né, cara? E a gente no meio dessa, né, dessa barganha, né, deles, né, pra ficar tudo bonitinho, né, é isso, cara. Porque o que fazer com isso, cara? E aí traz o parágrafo 4º. O Poder Executivo fica desobrigado. Desobrigado, cara. Desobrigado, alerge. Desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Calamidade financeira, cara. Vai ver o salário, cara. A remuneração, cara, do Procurador-Geral do Estado. Remunerações eventuais, repartição de honorários de sucumbência. Meu Deus, cara. E aí vocês entendem, cara, que é uma coisa assim que... Aí a Constituição Federal traz a previsão, eles não alteram no Estado do Rio de Janeiro, sacaneam toda a galera e ainda faz isso aqui, ó. E aí você vai dizer, né, hipótese de calamidade financeira declarada. E depois quer bater no governador. Tá todo mundo junto, são amigos, cara. Porque você dá e depois você briga, não. Porque depois todo mundo aqui, cara, briga na nossa frente, cara. É o polícia boa e o polícia ruim, né? É, cara. Depois que vai, ó. Teodoro tem razão, né, cara? Teodoro tem razão, né? Parágrafo 2º, artigo 2º, melhor dizendo, tá? O Poder Executivo poderá promover as inclusões e modificações necessárias em ações orçamentárias, no sentido de conceder recomposição salarial nos termos da presente lei. Meu Deus, cara! Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a proceder anualmente à recomposição. Autorizado não, cara. Isso tem que estar bonitão na lei, cara. Não é assim não, cara. Autorizado, né? É o desejo do cara. Então a gente, servidor público e militar, a gente depende, né, dessa gangorra, né, cara? De quem é o governador, né, cara? Que isso, cara? Consoante ao disposto no inciso 5 do artigo 2º, de novo, dessa lei de 2017. Teodoro, vai lá, cara. Não tenha preguiça, cara, porque a sua vida tá em jogo aqui, o policial, bombeiro e servidor. É isso, cara. Artigo 2º, inciso 5. Vai lá olhar, cara. Aí ela tá citando o artigo 2º, tá? Inciso 5º. Aí você vai, o artigo 2º, tá? O artigo 2º, tá, pessoal? Aí o 2º vai dizer assim: o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado. Ato normativo do Estado. Meu Deus, cara. Que desejar aderir ao regime de recuperação fiscal por diagnóstico em que se reconheça a situação de desequilíbrio financeiro. Meu Deus, mas qual é o desequilíbrio financeiro se a Procuradoria está dividindo honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública? Cadê a dívida ativa? E tantas outras coisas mais, cara. E é isso. E aí eu gostaria muito que vocês fizessem sempre isso, tá? Então façam uma comparação. Aí essa lei do Estado, né, ela é do dia 14 de outubro de 2021, tá? 14 de outubro de 2021. Se você for olhar a lei complementar 178 de 2021, façam sempre isso, cara. 14 de outubro, tá? 14 de outubro de 2021. Vai ser não também. 14 de outubro, tá? Mas quando veio a alteração introduzida pela lei complementar, né, essa outra, acho que é 138, no dia 13 de janeiro de 2021. Aí altera no dia 13 de janeiro e quando é em outubro vem essa maldita aqui, essa lei de recomposição salarial. Vocês entendem? É sempre assim, cara. Tá todo mundo vendo isso, tá? É, cara. É isso, tá? É isso. E aí eles citam artigos específicos. Aí citam o 2º, depois citam o artigo 13, corre pra ler, pô. Poder Executivo aí fica desobrigado, de novo aqui, né? Aí você tem, olha que coisa, né? Muito interessante ver isso, cara. Você tem, ó, artigo, o Poder Executivo proverá, aí você tem aqui, ó. Aí você tem, ó, parágrafo 4º dentro do artigo. Cara, é surreal ver isso. Eu não tô entendendo mais nada aqui, cara. Meu Deus, o que é isso? Pra mim, cara, é até um risco, tá?
Porque eu não tenho segurança nenhuma em analisar a legislação estadual. Nenhuma, cara. Nenhuma, porque olha isso aqui, cara. Eu vejo coisas, né, que a pessoa não vê, cara. Por exemplo, foi suprimido um artigo dentro do Estatuto dos Bombeiros, que ninguém, dentro da lei 250, tá? 250 de 2 de julho de 79, que é a lei de organização básica, que ninguém viu. Mas é um artigo fundamental, cara. Você pula de um artigo pro outro. Meu Deus, vai aí, confere um por um lá que você vai ver que tá faltando um ali, cara. Que inferno esse negócio de TDAH, né? Que inferno é isso, cara? Aí você tem, ó, artigo 1º. Aí você tem o artigo 1º, tá? Você tem, no artigo 1º você tem o parágrafo 4º. No artigo 1º você tem o parágrafo 4º. O Poder Executivo fica desobrigado a cumprir o disposto no caput nas hipóteses de calamidade financeira declarada. Artigo 1º, parágrafo 4º. Aí vamos lá no... De novo, tá? Aí vamos lá no artigo 3º. Então, no 1º tem essa previsão de que se lasca. Aí, de novo, eles repetem aqui no artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 2º dessa lei 9.436. O Poder Executivo fica desobrigado. Repete a mesma redação de cima. Parágrafo 3º, enquanto perdurar o parcelamento, né, a recomposição de que trata fica condicionada. Olha isso, cara. Não, é para não dar, cara. É para não dar, pô. Fica condicionada ao crescimento da renda corrente líquida superior ao índice. Não, cara. A Constituição. Então vocês entendem? Mas aí eles fizeram a alteração. Tem a questão do subsídio, não alteraram a Constituição do Estado, e aí vem com essa falácia. E aí o Legislativo e o Judiciário ganharam, e o Executivo, por conta do Bombeiro e da PM, cara, é isso aí. É isso aí, tá? Aí eles escrevem aqui, ó, parágrafo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. Isso é um comando constitucional implícito, você não precisa escrever aqui, tá? Teodoro, Mas, na verdade, ele não vai regulamentar, ele vai legislar. Ele vai legislar, essa é a verdade, tá? Então, é uma lei inconstitucional, tá? Porque você está falando de remuneração de servidores públicos, tá? Teodoro, Então, nós temos a questão do servidor no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. E nós temos a questão do militar, nós temos a questão do militar no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Teodoro, E nós temos, né, a Constituição do Estado, artigo... Aí nós temos o tema 121, tá? Eu acho que é o lead case, é o RE 600885, ministra Carmen Lúcia, tá? É o tema 121. Aquelas matérias que estão previstas no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, lei em sentido estrito. Tema 121, tá? E aí você, no Rio de Janeiro, você tem o artigo 118, parágrafo 3º, artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Então, para você falar de direitos e deveres, tá? Regime jurídico de policiais e bombeiros no estado do Rio de Janeiro, lei complementar, após o julgamento final da ADIM 1085/600, em março de 2016, ministro Edson Fachin. Então, para falar de remuneração, cara, e a revisão anual é remuneração, revisão anual, cara, geral e anual, no contexto do servidor público estadual, que está no mesmo quadradinho lá que o bombeiro e a PM, tá? E o policial civil, lei complementar, tá? Lei complementar. E eles fizeram aqui, tá? Essa lei 9.436, trouxeram militar temporário e o sistema de proteção social, lei 9.537 de 2021, por lei ordinária. E não tem como dar passe, tá certo? Não tem como dar passe. Então, a solução para isso, tá certo? É a declaração de inconstitucionalidade, tá? De todas essas leis. Não dá para dar passe, tá? Porque é comando constitucional, tá? E é obrigatório. Teodoro, o que é isso, E olha o que eles arrumaram. Então, você tem que fazer nesse contexto aqui, tá? É a minha opinião, respondendo aqui, né? Pessoal com o Sargento Portugal falando sobre isso, né? Que é conversar ali com os advogados. Então, a minha contribuição aí para os meus colegas advogados, tá? Tem que declarar inconstitucional, tá? Então, é uma representação de inconstitucionalidade, tá?
Representação de inconstitucionalidade, tá? Julgada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Declaração de inconstitucionalidade, tá? Meu Deus do céu, cara. Porque não foi cumprido, tá? É um vício formal insuperável, tá? Porque você não seguiu o procedimento estabelecido na Constituição do Estado, tá? Para você fazer uma lei que trate sobre remuneração, para você falar sobre regime jurídico de policiais e bombeiros, esse sistema de proteção social, trazendo militar temporário, não pode, tá? E é isso, cara. Então, a minha opinião é representação de inconstitucionalidade. Minha opinião não, é o que a lei diz, tá? E esse famigerado aqui, decreto, tá? Isso é um absurdo, tá, Lerge? Que é o decreto estadual 47933, de 27 de janeiro de 2022, tá? É outro absurdo. Senta pra ler aí, meu camarada, pra você entender, tá? Governador Cláudio Castro. Senta pra entender aí, tá? Mas entenda, né, cara? A gente tá todo mundo juntinho aqui, né, cara? E aí você olha pro lado, o camarada que tá do teu lado é fortão, né? Mas aí o que faz isso o Teodoro faz? Todo mundo assim, ó, MP, todo mundo, MP, Procuradoria, Governo do Estado, todo mundo juntinho assim, ó, todo mundo pra Justiça, e na Justiça não tem muita coisa pra resolver. Porque o que eu tô vendo de resolução e um montão de coisa, meu Deus do céu, o que é isso? É isso, cara. Então tem que declarar inconstitucional, tá? O que fazer com a remuneração tem que sentar e votar correndo, tá? Entrar pra LERJ, tá? E fazer lei complementar, tá? É isso, cara. E não adianta querer dar passe, tá, meu camarada? Porque você que defende isso, tá? É minha opinião, tá? Você que defende isso, querer dar um jeitinho, tem que entender qual é o lado que você tá, cara. Porque quando você faz isso, tá? O que você tá querendo, na verdade, cara, é não deixar espirrar e dar muito problema, para não dizer outro termo, tá? Para segurar o negócio até a próxima eleição, né? É isso que você quer? É isso, pô. Porque, caramba, não, meu camarada, é inconstitucional. E aí tem que rever o tempo de contribuição do PM do bombeiro, tá? Porque não é 35 anos, é 30, tá? Porque se não tem ali 9.537, cara, não tem nada, tá? E é por isso que eu falei que não tem grana, cara. Não tem grana, é aumento de salário, tá? É aumento, cara. É aumento, tá? O que fazer com isso, Théo? E aí eu vi, né, essa reportagem falando, né, que a Procuradoria do Estado, né, tudo que eu falei pra vocês, né, ela vai dizer, né, que é um absurdo, cara. É um autoritarismo, é uma coisa assim que, caramba, o que é isso, cara? Que loucura é essa, cara? Ela vai basicamente dizer, né, que você tem que assegurar, né, o equilíbrio das contas públicas. Olha a vergonha na cara o que falta, cara. Equilíbrio das contas públicas quando um procurador do Estado, cara, recebe um valor absurdo, né, de repartição de honorário de sucumbência devido à fazenda pública, cara. Que loucura é essa, pô? É isso, cara. E aí eles vão dizer basicamente a mesma coisa, né? De que você tem que manter o equilíbrio das contas do Estado, né? E evitar, né? Evitar as penalidades, né? Da lei de recuperação fiscal. Caramba, o que é isso, cara? É desse modo. E aí, para terminar aqui, tá? E por que a Procuradoria acaba conseguindo fazer isso? Porque você, né, entende a Procuradoria como uma autarquia estadual, né? Como se ela tivesse uma pessoa jurídica própria, porque ela tem a autonomia, né, orçamentária, tem tudo, cara. Financeira, enfim, administrativa, orçamentária, financeira, né? Ela tem tudo isso, tá certo? E aí você tem esses sistemas, né, de sistema jurídico do Estado, através da SEJUR, né? É uma coisa muito louca, né? Porque, caramba, peraí, aí então o procurador do Estado não tem autonomia. Porque ele foi investido na função de procurador do Estado, tá? E ele tá ali e não existe essa sua atividade. A estabilidade serve para isso. A estabilidade, meu caro, serve para isso, tá? Procuradores do Estado, eles não têm vitaliciedade, ele tem estabilidade, assim como a defensoria, tá? Então, a estabilidade garante que ele possa querer, se quiser fazer, ele possa fazer a coisa certa, se ele quiser. Mas aí você tem essa situação do Rio de Janeiro, e o que você faz, cara? Você diz que o Procurador-Geral do Estado, ele se equipara a secretário de Estado. E quando você faz isso, você permite, por exemplo, né, cara, o vilipêndio da estabilidade do próprio Procurador do Estado, dos procuradores do Estado, que mesmo querendo não conseguem fazer a coisa certa. Não conseguem. Porque ainda que ele olhe e pense, caramba, não, mas não tem como, né? Porque o Procurador-Geral do Estado, cara, e quem bota ele lá é o governador do Estado, certo? E é o chegado, pô. E aí é o seguinte, se vocês lerem a legislação da Procuradoria, vocês vão entender, cara, que em relação à Procuradoria, as decisões mais importantes, o Procurador do Estado, ele sofre supervisão. Meu Deus, cara.
E é isso, cara. Então o cara tá na OAB ou não tá, OAB RJ? Então o procurador do Estado, ele é advogado ou não é? Porque se o cara é advogado... é advogado? Teodoro é. Teodoro é. Eu sou advogado, eu não posso fazer um parecer, né, que vinculante para toda a galera. Não posso não, tá? A característica do parecer que o advogado faz é diferente do parecer da procuradoria, tá? Do procurador do Estado, então não é igual. E aí, E aí, olha isso, cara. E aí, se o cara é advogado, né, cara, a OAB tá permitindo, então, que alguém, né, interfira no exercício profissional do procurador do Estado, que é advogado. Tá vendo que isso é? Eu estudo prerrogativa, pô. É fight dialético aqui, pô, com a própria OAB, pô. É fight dialético, vamos junto, pô. É isso, cara. Porque, Então não pode, pô. Você não pode, tá? Permitir ao ABRJ, se você diz que o procurador do Estado é advogado, você não pode permitir, cara, que o procurador do Estado, tá? Ele supervisione. Que loucura é essa, cara? Discordar, né? E enunciado. Não pode, pô. Não pode. Decida-se, pô. E os vídeos que eu vou postar fazendo a crítica sobre os pareceres vai dar muito problema, porque vocês vão entender o que eu tô falando, pô. Mas aí você pega o procurador do Estado-Geral, né, e coloca ele com status de secretário, né, um cargo de livre nomeação e exoneração. Porque todo mundo tem ali as suas correrias, e só a gente que está se lascando. E aí conseguiram suspender essa decisão. Não entendi o que foi aquilo ali, tá? Foi uma apelação, não entendi o que foi aquilo ali não, cara, mas suspendeu os efeitos. Meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? Olha como é importante a gente estudar o processo civil. Eu espero que não tenham mandado um e-mail, né? Porque, meu Deus do céu, o que é isso? É isso, tá? É isso, tá? E eu tenho aqui como provar o que eu digo, tá? Teodoro, Eu espero que não tenha sido isso, tá? Mas pra mim é isso. E aí você não tem, né? Aí suspendeu, né? Porque o objetivo é sacanear mesmo, tá? Porque você vê que você não pode fazer, né? E aí você vai lá e... Não, mas peraí, cara. Então, cadê o estatuto da OAB nessa hora? Porque a gente tem que entender se o cara pode... Determinadas defesas, se ele é advogado, se ele pode fazer como procurador do Estado, pô. Decida-se, cara. Público ou privado, tem que entender, pô. E como procurador também não pode. O que fazer com isso, tá? Porque se de fato eles estivessem defendendo, né, esse equilíbrio, né, das contas públicas e do interesse público e tudo mais, ele já não poderia estar acumulando cargo, tá? Ele mesmo, como procurador, cara, não posso repartir honorário de sucumbência não, pô, porque isso aqui é uma violação gravíssima de moralidade pública, cara. Não, cara, eu sou procurador do Estado, cara, eu não posso. Porque, caramba, o que é isso, cara? Violação, né, cara? A moralidade pública, a própria reserva legal, né? Porque eu sei que a alteração que foi introduzida não poderia, para poder garantir que eu pudesse receber. Não, peraí, cara, não, isso aqui não é, não. Isso aqui não é justo, pô. Isso aqui não é certo, não é legal, né? Não é moralmente aceitável, né? Mas não é isso que acontece, tá? Não é, cara, não é. E você tem toda essa situação, aí você acumula cargo, né, como assessor-chefe da Sejur, você vê o comandante dos bombeiros da PM fazer e não faz nada, e tantas outras coisas mais, pô. E aí você vai dizer, né, que para poder garantir, cara, o equilíbrio das contas do Estado, cara, caramba, que covardia, cara. Como é que dorme? De verdade tu acha isso, cara? Depois de tudo que eu falei aqui, pô, caramba, o que é isso, cara? Regime de recuperação fiscal? Vamos ver qual foi o acréscimo patrimonial de todas essas pessoas da alta cúpula da administração pública. Quando eu digo alta cúpula da administração, eu não estou dizendo administração só poder executivo, tá? Porque é um equívoco você achar que a administração pública é só o executivo, tá, pessoal? Então a gente tem que ver a alta cúpula da administração pública, legislativo, executivo e judiciário para entender direitinho aqui quem tá ganhando o quê, pô? E se de fato estamos em recuperação fiscal. Então, para terminar, tá? Por tudo isso que eu expus aqui para vocês, tá? Na fórmula do permissivo, né, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, eu acredito aqui que o que tem que ser feito é isso. Eu convido aqui ao debate acadêmico, tá? Não é o que você acha, não. É o que a lei diz. E aí a representação de inconstitucionalidade ao TJ, tá? Para declarar inteira inconstitucional, tá? Porque aí o fundamento do controle, tá? É o procedimento legislativo. Meu camarada, é muito simples, tá? É uma representação, eu acho que é a mais simples de toda. É a mais simples de todas, cara. 2 folhas. Porque você vai citar o quê, cara? O 118. E vai provar que não foi feito. Eu adoro, cara. E aí derruba inteira. O que fazer com isso, então,
que fazer com isso, cara, é que ela não existe, tá? Vamos ver ali, né, quais são os reflexos disso, tá? E aí o efeito, né, porque não pode vir de novo pra sacanear a bombeirada e a poliçada, pô. E tem que ser feito agora, tá? Porque quem defende que tem que dar passe, pra mim tá querendo proteger o governo. Bate no governo, mas na verdade tá querendo proteger o governo. Tá querendo proteger o governador e os deputados, tá? A minha opinião é isso aqui, tá? Você que tá defendendo aí, cara, que tem que dar passe, que tem que dar jeitinho, que tem que... Não. Você tá defendendo os interesses deles, tá? Tanto do governador do estado atual, tá? Cláudio Castro, quanto os deputados da LERJ pra próxima eleição, pra você ir todo mundo juntinho aqui. E é isso, pô. Porque se o papo é certo aqui, cara, é pra derrubar tudo, pô. E a GRAN é aumento. Não tem recomposição salarial, pelo que eu falei pra vocês, tá? Então não dá pra fazer isso, tá? E suspender os efeitos, cara, dessa decisão do TJ é um absurdo. É um absurdo, cara. E a maldade não tem limites, né, cara? E a população sofrendo porque o servidor e o militar entregam a promessa da Constituição e você faz isso com o servidor público, com o bombeiro e com o policial. É isso, cara. Então tem que derrubar, tá? E entender direitinho aí o que vai acontecer, porque pra mim tem que derrubar. Tem que derrubar. Pô, Teodoro, mas vai derrubar e a gente vai ficar como? Vai ficar que vai ter que correr pra LERJ pra resolver o que eles vão fazer. Vai aparecer dinheiro de onde não tem, pode acreditar. É isso, tá? Tem que aparecer dinheiro pra resolver essa situação, tá? Cara. E tem que fazer a lei correta. Não tem passe, não, tá? E eu não vou cansar de dizer isso. Não tem passe, não, tá? Isso aqui, por exemplo, cabe ação popular? Porque a sacanagem é essa, né, Teodoro? Não tem como fazer aí a representação de constitucionalidade, não, Teodoro. Então, a gente tem como discutir essa questão aqui por meio de ação popular, porque o Teodoro Chagas vai lá e faz, pô. Teodoro, velho. Que vergonha pro MP, tá? Pra toda a galera aí, defensoria, todo mundo, pô. Teodoro, o ABRJ, os deputados da LERJ, né? Todo mundo, cara. Teodoro vai lá e ação vai lá. Teodoro, eu tô entendendo aqui, ô excelência, eu tô entendendo aqui, cara, que isso aqui é uma violação gravíssima, a moralidade pública, tá, cara? Que isso aqui, cara? Teodoro Chagas. Eu sou advogado, mas eu sou sociedade, tá? E esse negócio aqui, tá? Vamos ler a lei da ação popular. Teodoro não vai isso não, tá lá. Meu Deus, o que significa isso, cara? Complicado demais, né, pessoal? É muito complicado, né? E aí, ver bonitão que vai se manifestar, tá? É entender direitinho quem vai fazer o quê, tá? É isso, então, ação popular. Meu Deus, o que significa isso, então, Vamos pra ação popular, então, pessoal? Vamos pra ação popular? Bem feitinha, né, cara? E é isso, porque, caramba, cara, desse jeito não vai dar, não. Desse jeito não vai dar, não, cara. Não mesmo, tá? Aí você vai trazer a previsão da ação popular, tá, pessoal? É isso, tá? Eu acho que a solução vai ser essa, tá? Para todas as legislações, a solução é a ação popular, tá? Porque aí é o próprio Teodoro que faz, tá? Cara. Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Eu já estudei muito, tá, pessoal? Eu já estudei muito, tá? Artigo 1º. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação, olha isso, ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, dos Estados, de entidades autárquicas, sociedade de economia mista, né? Aí, só para não ler tudo para vocês, tá? Haja ocorrido ou com má, enfim, né? Peraí. Ou qualquer pessoa jurídica ou entidade subvencionadas, né, pelos cofres públicos. Aí vamos aqui, tá? Considera-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, tá? Nesse contexto, eu li no outro vídeo para vocês, né, o conceito do que seria patrimônio público, né? Então, eu posso entender os honorários de sucumbência devidos à fazenda pública como patrimônio público? Teodoro, para com isso, Theo. Que feio, né, cara? Mas eu posso entender, então, né? Eu posso entender, tá? Os honorários de sucumbência devidos à fazenda pública como patrimônio público. E se é patrimônio público, eu posso fazer uma ação popular, tá certo, pessoal? Tá certo, pessoal? É isso, tá? Considera-se patrimônio público para esses fins, né? Os bens e direitos, tá? Teodoro, cara, o direito ao recebimento, tá? Na forma da lei, aos honorários de sucumbência, que é devido à fazenda e não ao procurador do Estado, ação popular, tá? Considera-se patrimônio público, aí ele vai dizer, né, em se tratando de instituições ou fundações para cujo blá, blá, blá. Aí você tem que fazer prova da cidadania, enfim, né? São nulos os atos lesivos, artigo 2º, são nulos os atos lesivos
ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior nos casos de incompetência, tá? Vício de forma, tá? Ilegalidade do objeto. Rapaz. Inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. Aí você tem todo aqui o regramento, tá? A incompetência fica caracterizada, né, quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou. Me diz aqui, então, o comandante da academia, né, ele pode fazer aquelas NGA, o comandante geral pode fazer portaria para falar sobre direito à saúde, regimento interno e tudo isso? Vamos perguntar para o juiz, né? Vício de forma consiste na omissão ou na observação incompleta ou irregular de formalidade indispensável à existência ou seriedade do ato. Meu Deus, o que é isso? A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. Inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Você tem os verbos nucleares, tá? É o núcleo ali daquele tipo, né? O verbo ali do tipo, né? Da deserção. Qual é? O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele pretendido. Explícita ou implicitamente na regra de competência. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis segundo as prescrições legais, enquanto compatível com a natureza deles. São também nulos. Vamos ler a lei inteira, né? Eu estudei bastante, tá, pessoal? E é isso, né? Depois não adianta ficar chateadinho, né? Porque é isso, tá? E aí ver quais são os recursos dentro da ação popular, tá? A intervenção dos órgãos na ação popular. E é isso, mas aí é o Teodoro arrastando o comboio, né? E depois não adianta ficar chateadinho, né? Mas é isso, cara. As instituições não estão fazendo, né? Então é isso. Eu entendo isso como um desprestígio, tá, cara? Isso acaba reverberando, né, efeitos negativos para todos nós, tá? É a minha forma de entender isso, porque nós temos que fortalecer as instituições, tá? E pra mim, cara, é protagonismo zero, tá certo? E todo mundo que eu falei aqui, pessoal, pra terminar, tudo que eu falei aqui, tá? O MP sabe, Defensoria, OAB, deputados, todo mundo sabe, Governo do Estado, Procuradoria, todo mundo sabe, tá? Mas é isso. É isso, tá? Você citar, por exemplo, né, eu vi no parecer, né, o Procurador do Estado citar o artigo 9º do Estatuto dos Bombeiros, vai lá ler, cara, aquilo não foi recepcionado. Não foi recepcionado, tá? O artigo 9º do Estatuto dos Bombeiros e o mesmo na questão do ingresso na PM no bombeiro não foi recepcionado, tá? A parte que fala e nos regulamentos, o ingresso, na lei, de acordo com aquilo que está na lei, o ingresso, né? Na lei e nos regulamentos. E nos regulamentos não foi recepcionado. Nós temos um caso, né? Um RE com repercussão 600.885, cara. Ministra Carmen Lúcia. É o mesmo artigo do Estatuto da Força Armada. O que vocês estão arrumando aí, pô? E é isso, tá, pessoal? Então tem que promover, tá? A ação direta, a representação de constitucionalidade é a mesma coisa que a ação direta. Mas nesse caso não é no Supremo, tá? É no Rio de Janeiro, TJ. Pô. Teodoro, E não precisa cento e poucas páginas não, tá? 2 páginas. Porque você vai questionar, tá? E fulminar inteira. Porque o vício, cara... A ilegalidade está no procedimento de formação da própria lei. Então não importa o que está escrito dentro, tá? Porque a casquinha tá toda podre. Não importa o que está dentro. A roupa não foi essa que a Constituição mandou você vestir. A Constituição, cara, mandou você estar de terno e gravata, meu camarada. E você tá de bermuda e chinelo, pô. Cara, lei complementar, cara. Terno e gravata, tá? Lei complementar, tá? Terno e gravata, tá? E você tá de carioca. Lei ordinária, né? Bermudinha e chinelo.
sistema de proteção social, essa imundícia aí de recomposição salarial, que não é recomposição, tá? É não, tá? E deputado federal, Sargento Portugal, vamos reclamar das emendas aí no Congresso. Não, vai dar ruim, ué. Tem representação no Congresso, partido político, e a gente pode fazer de fato a DIN, pô. Mas a DIN para questionar, tá? As emendas na Constituição Federal que trouxeram prejuízos, tá? Aos militares de todo o país. É a minha forma de entender esse debate que vai acontecer, essa live aí com o deputado, tá? E é isso. E Major Luíde, eu discordo, tá? Não tem a DIN, cara, porque ela tá ferindo a lei que fala sobre a recomposição, meu caro, tá ferindo a Constituição do Estado, então... E não é cento e poucas páginas, tá, cara? Porque é processo, né, controle concentrado, é um processo objetivo, cara. Objetivo, cara. É isso. Então não tem que dar passe, tá? Tem que acabar com tudo e o governo do Estado vai ter que se virar com a alerj, tem que montar os homens aqui, juntar os homens, tá? Junto com o Poder Judiciário, vamos usar. Teodoro, vamos usar, tá? De novo o Código de Processo Civil, cara. Aí a gente vai usar aquela questão de cooperação, né, judiciária, né? Mas Teodoro, chama a alerj junto com o governo do Estado, junto com o juiz. Aí vamos todo mundo aqui pro fight, aqui junto, todo mundo aqui, tá? Teodoro vai ficar assim, só olhando do muro, tá? Quem vocês vão arrumar aí, tá? Quem vocês vão arrumar aí? E tem que dar aumento, tem que dar tudão, pô. É isso. O que fazer com isso, cara? É isso. E essa é a consequência, cara, de você ter, né? Infelizmente, tá? A retirada da vitaliciedade, da independência, a vitaliciedade, a forma que o comando da PM do bombeiro deveria atuar, com a independência, com liberdade para agir, dentro da Constituição, dentro de tudo. Mas não, cara, você pega a PM e o bombeiro e joga dentro de secretaria e você tem essa situação imoral da Procuradoria do Estado. E é isso, cara. Então, ação popular, tá? Para questionar os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública, que está sendo rateado pela Procuradoria do Estado, que depois vai dizer, né, que vai desequilibrar as contas do Estado. Tá demais, é isso que eu falo. E é isso, é a minha forma de entender. Representação de inconstitucionalidade de todas as legislações produzidas, em especial de 2021 para frente, tá? Teodoro, o que a gente faz com o militar temporário? Não vai ter jeito, converta. Não vai ter jeito, porque a realidade é que eles são de carreira. Esses camaradas, eles são militares de carreira. E aí já resolve tudão, Teodoro, é sobre isso, cara. Então não tem militar temporário, militar de carreira, tá? E volta à estaca anterior, tá? Ao momento anterior, tá? Então não tem sistema de proteção social e todas as mazelas que vieram. E a GRAM, meu caro, não se preocupe, tá? Porque ninguém tá doido. Eita, Teodoro, tá doido não, tá? Tá doido não. Você não perde a GRAM não, tá? A GRAM vira o que de fato ela é, aumento de salário. É a minha opinião, a minha entrega enquanto alguém que estuda, tá? Direito administrativo, constitucional e... Agora é mais um, né? Eu sempre falava administrativo, constitucional e militar, né? Mas agora administrativo, constitucional, militar e processo civil. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a confiança de todos que têm falado comigo, tá? E eu espero que de verdade que a gente consiga sair juntos, né? Dessa situação, tá? Juntos dessa situação. Eu creio, tá? Eu creio. Porque do jeito que tá, não dá não. E a gente tem que ver essa questão da alerj, tá? Em relação à Constituição do Estado. A gente tem que olhar todas essas emendas. Cara, eles renumeraram a Constituição do Estado. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela sofreu um processo de renumeração dos seus artigos. Caramba, cara, que triste ver isso. E não tem jeito, tá? E o Sargento Portugal, de novo aqui, meu camarada. Sargento Portugal direto aqui, tá? Deputado federal, tá? Mexia nas emendas, que a gente resolve pra toda a galera, tá? E militar não tem que ir pra justiça. Vai pra justiça, não, militar pra dentro de casa, tá? E é administrativo, tá? E fazer a cooperação dos homens, tá? Judiciário com MP, com defensoria, tá? Com OAB, com deputado, com juiz, com todo mundo aqui, tá? E a gente fica assim olhando pra ver o que eles vão fazer, tá? E tem que fazer, tá? Revisão geral anual, tá? E a GRAM é aumento. Tá certo, pessoal? Tá certo? É isso. Agradeço a confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço.